E aí, pessoal, tudo bem? Bom, como vocês já sabem, o Tomitento, ele fala sobre a tradição gaúcha e sobre o Enarte de uma forma mais engraçada. Só que o Tomitento debate em si, ele vai ser de uma forma mais séria. Nós vamos falar sobre Enarte e tradição gaúcha de uma maneira séria, certo? Então este é o primeiro debate de alguns que iremos fazer. Nós vamos fazer este, nós fizemos este, e agora vamos fazer, depois da interregional, da última interregional, nós vamos fazer mais um. E depois da final nós iremos fazer outro. Então, neste primeiro programa, nós tivemos como convidados Arévalo, Moacir, Martins, Rinaldo e Carioca. E falamos sobre o seguinte tema. Falamos sobre a mudança constante de comissões e a maneira que os grupos têm que se adaptar a cada ano que se passa. Vamos começar com o primeiro debatedor, que é o senhor Rinaldo Souto. Em muitas ocasiões, houveram reuniões da música, só que elas eram divulgadas de uma outra maneira, um tempo anterior. Antes de nós entrarmos aqui no ar, estávamos falando sobre os cursos que eram ministrados pelo Jorge Praz, pelo Roberto Araújo, pelo Gerson Antunes. E depois, quando mudaram essas equipes e formaram novas equipes de análise, foram feitas algumas reuniões, mas não em forma de curso, mas sim em reuniões. Porque naquele tempo as pessoas realmente precisavam aprender. Nós tínhamos uma necessidade de ensinar a nossa música, porque chegávamos a um momento que, como foi muito bem colocado no tempo, a música foi passada meio que solfejando, assim, e aí em algum momento ela acaba se perdendo e começaram uns arranjos que chegavam a descaracterizar a música. Então começaram a existir os cursos. E esses cursos tinham esse intuito, esse sentido, esse momento, mostrar como realmente eram as músicas. Ou pelo menos como estava escrito nas partituras que nós temos como referência. Isso é importante que você diga, tá? Porque assim, ó, todo artista, seja ele bailarino, músico, coreógrafo, enfim, todo ele é dotado de um dom da criação. Todo artista. E ele não gosta de se submeter a certas regras, isso é um fato. A gente aceita, acho que esta é a palavra, nós aceitamos. Não, na real, não gostamos muito de regras que elas enquadrem tudo aquilo que se entende como arte, como criatividade. Só que no nosso caso, nós estamos falando de cultura, de tradição, folclore, pode ser, e entrando no caso na parte da dança, né? Que eu fui lá pro lado da música, falei sobre isso só para dizer e afirmar que houveram muitas outras reuniões num tempo um pouco mais atrás. É que eu tô nisso há 30 anos, né? Só? Então, entrei em 1986 e acompanhei um pouquinho, mas daqui a pouco vai falar um mestre ainda mais sábio, muito mais completo em relação a essa vivência toda, que é o Moacir, nós sabemos disso aí. E na dança, essas reuniões se fazem com um pouco mais de repercussão. Por quê? Pelo óbvio, porque tudo dentro do festival ficou agora atrelado à dança. Acho que até pela quantidade de pessoas que tem envolvida, é muito maior. Sim. A quantidade de pessoas que tem na dança. E com esse regulamento que diz que o grupo, para participar, precisa que tenha 5 individuais, no mínimo, participando do festival, então todo mundo se preocupa, inclusive, né, a dança está preocupada com os individuais. Sim. Que porventura tenham que ter na entidade. Que tanto é, desculpa eu até te interrompendo sempre, Rinaldo, mas é que eu gosto desse diálogo, assim, eu gosto desse bate-papo. Tanto é que tem invernadas, tem CTGs que nem tinham primeira prenda, segunda prenda, e inventaram, vou colocar uma menina de primeira prenda só porque o movimento exige isso agora. Agora o CTG tem que ter uma primeira prenda para apresentar o grupo lá. Na verdade, Fábio, assim, eu vou te dizer que surgiu de uma conversa com o senhor Manolito Savariz e eu sou eu sou corresponsável por isso, vamos dizer assim.
Porque o seu Manuelito relatava, isso é um clamor de muitos anos, e tinham pessoas que diziam assim, a prenda não pode dançar no CTG porque os professores não deixam. E eu disse para o seu Manuelito, com as palavras que estou repetindo aqui, olha, eu não tenho esse conhecimento. Pode até que ocorresse, mas eu não tenho esse conhecimento. Eu nunca vi nenhum professor de tu não pode dançar aqui porque tu é prenda. Eu não vi. Mas tem uma maneira de acabar com isso, eu disse a ele. Vamos fazer com que as meninas cumpram a sua função. Porque a primeira prenda, qual é a função que ela tem? Uma das, elas têm muitas funções, mas uma das é anunciar as coisas, é bem receber, representar a entidade no que se refere à cultura, ao conhecimento do desenvolvimento cultural, sociocultural da entidade. Então isso deveria ser a função da prenda. Seria interessante toda vez que chegasse num CTG, tu tivesse a primeira prenda para que te prestasse esclarecimentos sobre a instituição, sobre as coisas que são feitas ali. Isso seria no mundo do ideal, aquele que a gente sonha, né? Que o tradicionalista, de fato e de direito, sonha. Mas, no festival, já que estamos falando dele, então por que não dar a elas essa incumbência? Sim. Eu, por exemplo, que sempre apresentei os meus grupos, a grande maioria, desde 1992, quando apresentei a União Gaúcha João Simões Lopes Neto, que é o início da minha carreira, como além de bailarino, eu abri mão disso e disse, olha, por mim não tem problema, eu prefiro que a primeira prenda apresente. O seu Manuelito gostou da ideia, fez disso uma forma de ser levado à convenção, transformou isso numa proposta, e ela foi encaminhada, e as pessoas entenderam que era importante, e muitos me criticam por isso. Tu é o inventor dessa história. Olha, eu acho isso uma coisa positiva, continuo achando positivo, e achando que nós precisamos, dentro do nosso movimento, dar valor às coisas que são fundamentais no movimento. Senão nós vamos transformar os nossos CTGs em clubes de esporte, que o esporte no caso seria a dança. Então nós vamos lá fazer dança. Vamos fazer que nem eu ouvi outro dia. Você faz CTG? Faço CTG. Sou pedreiro. Pedreiro, devia ser no caso, né? Mas é como quem faz academia, como... Enfim. Tá. E me diz uma coisa, seu Moacir. Dá a sua opinião agora que o senhor estava... Quanto à música que o Rafael estava se referindo, talvez muitos de vocês aqui nem tinham nascido ainda quando começou o Festival do Mobral, que hoje é o Enarte que está aí. Mas lá atrás foi um início muito complicado, assim, porque hoje, né, o questionamento quanto à mudança dos avaliadores, e lá atrás não tinha avaliadores. Ninguém. A Fundação Mobral procurou o MTG, o GTF, para criar um festival de dança. Bom, quem vai avaliar? Eu fui apresentado para o manual de dança em 1976, na casa do Sr. Paixão Cortes, com a professora Lília Argentina e a professora Marli Scholl. O balaio é assim, o maçanico é assim, e a gente foi para uma regional lá em Passo Fundo avaliar. Para vocês terem uma ideia, as primeiras edições do Mobral, nesse primeiro ano o Terson Prachete não estava presente, porque ele estava a trabalho no Paraguai. Mas a partir do segundo ano era eu, o Terson, a professora falecida Lília Argentina, Marli Scholl. Nós avaliávamos dança, poesia, intérprete vocal, trova, tudo que tinha no festival, nós avaliávamos. Quatro avaliadores. 4 avaliadores. Chula, eu avaliei nesse primeiro ano que o Terson Prachete não estava, em Passo Fundo, eu, a professora Lília e a professora Marli Scholl avaliamos Chula. E os viventes eram tão ruins de Chula que conversando, disse, olha, não dá para classificar ninguém. Quase apanhamos de um radialista. Não deu ninguém. Quase apanhamos de um radialista. Salvou ninguém, Timóteo. Não. Ninguém. Não. Tinha uns pavão lá, com os xiripá todo enfeitado e tal. Aí, bom, que barbaridade. Eu era chuleador, as outras duas eram mulher, aí foi na caneta, né? Professora, não tem como classificar ninguém para uma final do festival. Bom, resumindo assim, ficamos um tempo numa salinha lá escondido até passar a ira desse apresentador do programa lá. Meu Deus do céu. Mas enfim, logo adiante eu dizia pro o cara que era presidente do Mobral, era Prachetes também, o sobrenome dele. Então a gente tratava de Prachetes. Prachetes,
O meu negócio é dança e chula. O que eu entendo de poesia, de trova? E aí foi indo e tal, e começou o saudoso Edson Otto, começou a organizar a parte de intérprete, já deve ser falecido, o provisório, foi quando começou a se cobrar as coisas pelo manual de danças, coreografia conforme o manual de dança. Então foi aquela loucuragem toda. E o senhor sabe quantos avaliadores tem hoje no movimento, assim, no Enarte, sim? Alguém sabe dizer? Mas hoje tu dá o chute numa cega, o cara entrou ontem no movimento, amanhã é avaliador. Não, mas digo final de Enarte, quantos avaliadores? Tô errado? Tô Uma errado? média de 30, né? Acho que mais, Rinaldo. Não, tem mais. Rinaldo, é mais, né? Não, é mais. Não, é mais. Se a gente botar, se nós botarmos tudo, olha, não é mais, bem mais que 30. Só de dança. São uns 25. Vá? É bem mais. Então tem mais de 50, hein? E avaliava-se todos os quesitos, como até hoje, no segmento que eu estou, a gente avalia todos os quesitos. Vocês trabalham o ano inteiro com os avaliadores, chega lá no Enarte, são outros. Esse é o questionamento? É que assim, ó, o grande problema é assim, ó, trabalhamos o ano inteiro, passou o Enarte, muda a comissão, muda a presidência. Por mudar a presidência, muitas vezes muda a comissão. E aí essa comissão vem com uma nova visão. Só que essa nova visão, às vezes, acaba afetando o estado inteiro. Porque eles dizem, eles classificam coisas diferentes para os grupos, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalinho, tá? Vamos dar uns minutinhos aí e a gente já volta continuando com esse assunto, tá?